Olá, nono ano, no vídeo de hoje vamos iniciar o nosso terceiro livro, terceiro módulo, tá? Como a gente já tinha combinado, já tínhamos falado no último vídeo. Hoje a gente inicia o conteúdo novo, né? Vamos dar continuidade. E no primeiro capítulo ele vai trazer a questão do tratamento da informação, que é a questão de gráficos, tabelas, e ele vai iniciar trazendo, vai nos situar dentro desse conteúdo, né? O que é, quais são os objetivos, é uma parte mais assim de interpretação e de leitura, para poder identificar e classificar como a gente vai ver agora, tá? Então ele fala, tratamento da informação, são pesquisas sempre acompanhadas de um contexto. Com isso, buscamos compreender as informações ao nosso redor para entender melhor o ambiente em que vivemos, né? Então, a gente faz essa pesquisa para poder compreender e entender melhor o ambiente em que nós estamos vivendo em diversas situações. Aí ele fala que, por isso, as etapas de coleta, organização e interpretação de dados devem vir acompanhadas sempre objetiva. Assim, poderemos usar as informações adquiridas para tomar decisões que podem ser pequenas, grandes e de cunho social. Ou seja, essa primeira parte ele introduz para a gente o que vai se tratar do tratamento da informação, né? Que são pesquisas em que tem uma coleta de dados, tem toda uma etapa, organização e interpretação desses dados para o quê? Para gerar conclusões acerca de decisões, como acabou de falar aqui o texto, pequenas, grandes, de cunho social, político, enfim, tá? Então, ela vai servir para isso, para organizar dados, pesquisas, para a gente organizar e interpretar o que aquilo quer nos dizer, quer nos mostrar, enfim, tirar conclusões. Então, mediante a isso, ele começa trazendo tabelas, né? O que é a tabela? Os dados que coletamos numa pesquisa, ele podem ser primeiramente apresentados em tabelas. Então aqui, tabela é algo bem comum no nosso dia a dia, né? É algo bem usual, todo mundo conhece, sabe o que é uma tabela. E para que ela serve, né? Nela conseguimos organizar as informações, ou seja, a gente pega lá uma pesquisa, né, faz uma pesquisa num bairro, numa cidade, enfim, num estado, num país, e toda aquela informação que a gente adquiriu, que a gente coletou, a gente vai organizar. E essa organização, primeiramente, ela pode ser feita o quê? Nas tabelas, porque ela vai nos ajudar a organizar essas informações e, além disso, enfatizar os pontos de maior interesse na investigação, ou seja, existe um interesse naquela pesquisa, existe um objetivo, existe um ponto em comum que aquela pesquisa ela quer saber, que ela quer concluir, tá? Então, aqui, aí o livro traz esse exemplo, né, de tabela, população absoluta do Brasil. Então, aqui ele coloca essa tabela é para organizar a questão da população por ano, ou seja, no ano de 1872, a população era de 9.930.478 pessoas. E assim ele vai organizar 1900, 1940, a quantidade de pessoas, né, a população do Brasil referente ao ano, ok? Partindo disso, das tabelas, a gente passa para os gráficos. No caso, outra forma eficaz de organizar dados é por meio de gráficos. A gente viu primeiramente a tabela, né, que é como se fosse um primeiro passo, organizar por tabela. E a partir da tabela, outro meio que a gente pode utilizar para representar todas essas informações é os gráficos. Com eles, o leitor pode ter uma impressão rápida e direta em relação aos dados pesquisados. Devemos nos atentar a alguns aspectos específicos de sua estrutura. Veja o exemplo ao lado. Então, como a gente acabou de ler, ele vai servir para quê? Para dar uma impressão rápida e direta. Todas aquelas informações que foram coletadas, através dos gráficos, elas podem ser nos mostradas de uma forma mais objetiva, tá? E a gente consegue interpretar com uma certa facilidade, observar, né, digamos assim, o que aquele gráfico quer inferir para a gente. Então, por isso, aqui que os gráficos é uma outra maneira eficaz de organizar essas informações. Aí aqui ele fala, né, que tem alguns aspectos específicos dos gráficos. Então, aqui ele faz referência. Então, todo gráfico ele tem um título, tá?
escala, tem a fonte e a data, e ele vai ter uma legenda. Então, todos esses aqui, digamos que são os elementos de um gráfico: título, escala, fonte e data e legenda, tá? Para poder orientar e digamos assim, nos deixar a par do que está sendo tratado. Essa pesquisa é referente ao quê? Em qual data, em qual época, qual é a escala que ele está utilizando, quais são os valores de referência, justamente para a gente entender na real o que esse gráfico quer passar para a gente referente à informação. Então aqui, os tipos de gráfico, né? Ele fala o que você deseja mostrar. Então essa imagem aqui tem no livro de vocês. E ele vai exemplificar exatamente os tipos de gráfico e para que ele serve, para que ele é mais indicado. Então, nós temos aqui o que você deseja mostrar. Comparação, é uma pesquisa de comparação, então ele vem para cá. Ó. Se for uma comparação por item, nós podemos utilizar o gráfico de barras, quando for vários itens, e a gente pode usar o gráfico de colunas, quando for pouco itens. Comparação, ele para aqui. É comparação por tempo, então tem o quê? Com poucas categorias, gráficos de coluna. Várias categorias, gráficos de linha. E aqui ele puxa para cá. Ó. A gente quer mostrar uma fração total, a gente utiliza os gráficos de setores, ou, como é conhecido, né, o gráfico de pizza, que tem aqueles pedacinhos. Tá? Então, os tipos de gráficos. Gráficos de barras, colunas, linhas e setores. Então, se eu quero usar comparação por item, colunas e barras. Por tempo, colunas e linhas. E fração total, a gente utiliza o gráfico de setores. Então, basicamente, esse primeiro capítulo, ele vai trazer esse assunto, né? Ele vai introduzir o que é o tratamento da informação, tabelas e gráficos e os tipos de gráfico, é basicamente isso. A gente encerra o nosso vídeo com esse conteúdo, tá? Vai ser passado e direcionado a atividade para vocês. Espero que esse primeiro momento com o tratamento da informação é um momento bem mais tranquilo, é um conteúdo assim bem leve, que requer mais de nós mesmos a questão da interpretação, né? Saber identificar os tipos de gráfico, qual a função, a finalidade de cada um, e dentro do gráfico a gente saber interpretar as informações que estão sendo passadas para a gente, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês sinalizem no grupo e até o próximo vídeo.